Hoje a nossa entrevistada é a dentista clínica, doutora Graça Almeida, especialista em ortopedia funcional dos maxilares e disfunção da articulação. Tudo bom, Graça? Tudo bom, querida. Graça, a ortopedia funcional dos maxilares é um procedimento novo na odontologia. Qual a sua origem? Não, a ortopedia ela vem desde o século XIX, né? Já temos respaldos de trabalhos desde o século XIX. E na virada do século XX, houve assim um grande crescimento na Europa, né? Nos países escandinavos, a Espanha, França, Suíça. Então, assim, desde aquela época eles já vinham trabalhando e desenvolvendo técnicas dentro da ortopedia, né? E veio para o Brasil mais ou menos na década de 20, né? E na década de 60 se sedimentou com vários profissionais da Suíça, Alemanha, Alemanha Oriental, Ocidental, Espanha, França, alguns argentinos, né, que trouxeram aqui para o Brasil. E de lá para cá, ela solidificou, né, dentro da melhor ortopedia do mundo, considerada a melhor ortopedia do mundo. A sua origem é totalmente europeia, né? Então começou basicamente na Espanha, na França, né, com todos os seus profissionais e seus estudos científicos todos lotados lá, né, descritos e programados e colocados em revistas científicas na época, né? Muito interessante o trabalho. Ô Graça, a ortopedia funcional dos maxilares é a mesma coisa de ortodontia, não? Não, não tem nada a ver. Existe assim, as suas indicações. Os aparelhos fixos, né, ortodontistas, né, que colocam os aparelhos fixos, são aparelhos que têm as suas indicações, né, mas numa dentição mais mista. O que significa uma dentição mista? Uma dentição já com 12, 13 anos, 10 anos às vezes, em que ocorre uma troca dentária. E essa troca dentária já pode ser uma intervenção ortodôntica. Mas a ortopedia não, ela faz um trabalho lindo e preventivo. De 3 anos a gente já pode colocar um aparelho ortopédico funcional numa criança e reverter problemas que seriam mais sérios, né, no futuro. Então, por isso que existe aí uma diferença. Existe uma diferença gritante, porque a ortopedia ela preza por essa parte de prevenção, não é? E a ortodontia vai para a correção. Uma correção jamais cruenta, né? De aparelhos fixos, com movimentações. Mais exatamente. Avançado. E a ortopedia trabalha com a parte óssea, neuromuscular, não é? E a ortodontia, a parte dentária, também trabalha com essa parte, mas menos do que a ortopedia. Qual seria a idade ideal para se começar um tratamento, vamos dizer, ortopédico? Olha, o aparelho ortopédico funcional depende muito. Por exemplo, cada caso, uma criança de 3 anos de idade, que a gente já vem observando que ela tem um crescimento mandibular que chama mesioclusão, certo? Então a gente já sabe que pelos parâmetros de crescimento ela vai ter uma mandíbula muito avançada, não é? Um crescimento muito grande. Um prognatismo. Então, para que o prognatismo mandibular? Para que esperar chegar na adolescência com prejuízos emocionais às vezes grandes? Porque uma cirurgia ortognática que diminui o tamanho desta mandíbula, né, antero-posteriormente, tem que ser no final do crescimento, né, do indivíduo. Então, não precisa esperar tanto, porque quando você tem um aparelho que você pode já prevenir isso aos 3 anos de idade, né, então isso é uma coisa muito boa, benéfica para a criança, né? Então, não tem porquê. Graça, e pensando no outro sentido, qual seria o mais tarde em termos de idade? Porque na ortodontia você pode fazer um tratamento até qualquer idade, né? Olha, a ortopedia faz o seguinte, existem estudos científicos maravilhosos que o crescimento ósseo ocorre em qualquer idade do indivíduo, né? Trabalhos científicos de microimplantes mandibulares, né, que depois de secções ou retirada desses microimplantes, você vê que houve o crescimento da mandíbula em uma pessoa de 60 anos. Então isso é uma questão de estímulo
oclusal, um estímulo neuromuscular. Então, os aparelhos ortopédicos, eles também funcionam nesse sentido, de trabalhar nesses estímulos. E ocorre esse crescimento, tanto em criança quanto em adulto. Adulto menos, porque a gente sabe que o hormônio do crescimento não está tão presente, né, mais nessas idades. Mas os enxertos hoje, né? E os implantes mostram que também os adultos, já em idade avançada, respondem bem a isso, né? Responde bem, com certeza. Agora, responde bem mais quando o assunto é elasticidade, o uso do aparelho, né? Então, esse uso do aparelho significa que a pessoa está movimentando fisiologicamente, funcionalmente, a mandíbula e a maxila, em relação à maxila. E isso traz benefícios fonoarticulares, não é? Melhora a aeração, né? A fonoarticulação. Então, existe, assim, benefícios imensos. Diminui os problemas da articulação temporomandibular. Totalmente, porque assim, quando você tem problemas articulares e já vem com um problema para o consultório, com dores, com a diminuição de abertura de boca, são N. Subluxações de ATM. Né? Luxações, dificuldades enormes por artrite, artrose e artrite reumatoide também juvenil. Então, assim, existem vários protocolos de tratamento, né? Então, os aparelhos ortopédicos são perfeitos para esse tipo de procedimentos, né? É verdade que nas crianças, ainda com dente de leite, a ortopedia funcional dos maxilares corrige muitos problemas sem usar o aparelho? Os dentinhos de leite, né, a dentição decídua, eles são 20 dentes. Então, ainda não nasceu um dente permanente, digamos assim, 3, 4, 5 anos de idade. Antes de nascer esse dente permanente, na dentição decídua, existe uma mordida cruzada, um exemplo. E nós fazemos todo um levantamento de uma pista composta, não é? De resina composta de um lado e do outro, ou, dependendo do caso, a gente monta isso num articulador, com enceramento progressivo, para saber onde é que nós vamos construir planos inclinados em resina, que vai descruzar, não é? Vai colocar no lugar esses dentes por conta das pistas de resina. Graça, a ortopedia funcional dos maxilares aqui no Brasil se situa como no contexto mundial? Olha, já que pelo que você falou no início, ela foi das últimas a chegar, né? Começou na Europa, depois veio para Estados Unidos, a Argentina e depois finalmente é que chegou aqui no Brasil. Né? Teve esses professores maravilhosos, né? Que participaram da construção dessa ortopedia na Europa. Tem Ricketts também, que é um grande ortodontista, que estudou muito e a parte frontal da face e fez grandes avanços na odontologia e trouxe para o Brasil também. Mas, assim, historicamente, ela veio basicamente da França, Espanha, Alemanha Ocidental, Oriental, né, os países escandinavos, né, na década de 60 e 70, argentinos, né, e hoje em dia a gente deve muito isso à doutora Vilma Alexandre Simões, que ela transformou nossa ortopedia na melhor do mundo, porque ela é uma grande estudiosa e todos os estudos, tudo que foi feito foi com muito embasamento científico, comprovadamente maravilhosos e a gente não sabe até hoje como é que isso não se transformou, não é, numa grande ideia para o serviço público, inclusive. O tratamento sem os aparelhos barateia muito, né? E o serviço público não aproveita isso, não? Veja só, a Confederação Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares, na época que estava como presidente o Dr. Eduardo Sakai, ele entrou com um pleito prevendo isso, entendeu? Pleiteando esse tipo de inclusão da ortopedia dentro do Serviço Público Federal, no Ministério da Saúde. Só que, hoje em dia, quem mantém esse pleito é o meu grande professor, Dr. Orlando Santiago Júnior. E ele me falou que existem forças, né? Essas forças se chamam alguns ortodontistas que não querem que isso passe, que isso não seja
É um assunto polêmico, digamos assim, porque a gente não está dentro deles para saber por que não se prevenir uma maloclusão, um problema mais sério crânio-orofacial, né, em virtude de um tratamento que chegue à dentição ou dentição mista, digamos. Quem quiser fazer um curso sobre ortopedia de maxilares aqui no Brasil ou aqui em Pernambuco, vai fazer como? O que é que tem que fazer? Não, aqui em Pernambuco não temos. Temos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, tem o de Salvador, tem muitos cursos bons, já autorizados pelo MEC, né? Mas, infelizmente, em universidades, eles ainda está sendo mal visto, né? Ou seja, a maioria, com suas exceções, fechou a porta para a ortopedia. Não quer. Né? Então, não tem forças também, como continua dizendo. Graça, assim, resumindo bem, qual seria a grande diferença entre a ortopedia, certo, e a ortodontia, assim, no uso, no dia a dia? O que é que diferencia uma coisa da outra, em termos de aparelho, em termos de quê? Olha só, a ortodontia, quando uma pessoa está numa fase entre adolescência e adulto, né? Não quer falar muito que o aparelho ortopédico, a pessoa fica sem querer falar, porque tem uma certa inibição na voz, mas não é. É um tratamento rápido, né? Bem feito, e pelo profissional especializado, e isso não vai acarretar grandes transtornos para o paciente, dor, problemas dentários, nada, né? Ao contrário, ele melhora a fonoarticulação, melhora a respiração, melhora problemas de articulação temporomandibular, e os ortodônticos, eu não tenho ciência para falar deles, sabe, Leão? Mas eu sei que os ortodônticos, eles mexem com a posição dentária, eles têm indicações, entende? Então parte mais para a estética. Com o dente mexendo com o alvéolo, né? Ele parte mais para a estética. E o ortopédico mexe com o quê? Com tudo, com a posição da língua, que é superior, né? Nós trabalhamos com a posição da língua, com a fonoarticulação, né? Que isso também é importante para a gente que diga aqui, que deve ser muito profissionais, né? Então a gente deve trabalhar com uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, com otorrinos, com neurologistas, né? Então, assim, existe assim uma distância por conta disso. Não é? Eles não têm nós não estamos interligados o suficiente para que isso se resolva, né? De uma maneira mais politicamente correta. Graça, quem quiser lhe encontrar, vai lhe encontrar onde? O nosso telespectador quiser fazer um tratamento, no caso ortopédico, o que é que ele vai fazer? Onde é que ele lhe encontra? Pode ligar para o meu número mesmo, particular, que é o 9981 70999. Nós agradecemos a sua participação, que veio com tanto brilhantismo aqui para o nosso programa, e pedimos ao nosso telespectador que não saia daí, que logo mais estaremos de volta com outro bloco de medicina estética para você. Tudo bem, doutor Leão? O que é que ele traz aqui? Bem, eu perdi um pouco de peso, perdi mais ou menos uns 10, 12 quilos, e a mama já era pequenininha. E depois eu perdi peso, ficou menor ainda. Foi embora que já não tinha. E ficou umas gordurinhas assim também que não estão teimando em não sair. Toma alguma medicação com maior frequência? Tomo, Meleato e Enalapril. A pressão é alta ou controla com ela? Eu controlo com ela.
Tem alergia a algum tipo de medicação? Alguém na sua família já teve câncer ou não? Não. Alguém diabético? Tios. Seu cabelo caindo? Fuma? Já só pegou de alguma coisa? Tireoide. Quanto tempo? Faz uns 13 anos. Jacira fez mamografia ultimamente, Já fiz, faz. ultrassom também, nunca deu nenhum problema não. Graças a Deus não. Fiz mamografia tem mais ou menos um ano. E o ultrassom já faz mais um tempinho. Senta um pouquinho. Fica, tá? Realmente é uma fitose, mas que uma prótese dá para resolver muito bem, sem precisar fazer cicatrizes adicionais, só com uma cicatriz periolar ou um inframamário. Para a gente colocar uma prótese aqui em você. Uma prótese de uns 350 e 400 ml fica bom. E essa agulha? Aqui a gente aspira um pouquinho. A própria prótese entrando já dá uma puxada. Se sobrar aqui eu faço um pouco de aspiração. Acho que vale a pena. Você vai ficar bem satisfeito. Com certeza. Olha, você tem toda a indicação de fazer a sua cirurgia, uma cirurgia que dá um resultado muito bom. E vamos em frente, vamos pedir seus exames de sangue e um parecer cardiológico, para ver se está tudo em ordem e a gente providenciar logo a sua cirurgia. Que bom. Ok? Ok. Vou só citar aqui. Quando você fizer com eles prontos, aí você vem aqui e a gente vai deixar marcado o dia. Ok? Obrigada. Até logo. Até logo. Oi, Jacir. Boa Tudo noite. direitinho, boa noite. Vamos dar uma entrada aqui. Obrigada. Fez os exames todos? Fiz, todos estão aqui. Vamos ver se está tudo direito, né? Espero que sim. O exame de sangue. Beleza. Ok. Vamos ver o que parece de esteroide. Está tudo certinho. Ótimo. É só a gente combinar agora o dia e sua prótese vai ser uma prótese, vai ser entre 350 e 450. Provavelmente um tamanho base seria uma 400. Certo. Fica muito. Não, fica não, porque tem uma flacidez também, e tem que encher esse tecido, você é alta, né? Certo. E sua mão puxou completamente. Já não depois que tinha, você né? perdeu esse peso, né? Aí a gente tem que preencher. E aqui nessa lateral tem um pouco de gordura também. Certo. Aí eu vou fazer uma lipoaspiração para atenuar mais isso. Vou mandar você falar comigo para marcar o hospital e um dia estaremos lá. Vamos lá. Ok? Obrigada, doutora. Jejum de 6 horas antes da cirurgia. A Certo. anestesia vai ser com uma peridural.
aí, menina, como é que foi? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Massa. Tá com quanto tempo hoje? Um mês, exatamente, hoje. Um mês? Vamos ver, hoje tá bom de ver, já não tem mais marca nenhuma. Graças a Deus, tá ótimo. Super satisfeita. Graças a Deus. É o senhor. É a diferença que tá. Baixa agora. Outra mão. No Brasil, a gente tem uso muito de prótese, um assunto que a gente já falou. O assunto hoje que a gente está falando é só a parte de suspensão e redução. Então, para se fazer uma suspensão e uma redução, se tem uma cicatriz normalmente em forma de âncora. Muito embora, às vezes, você possa fazer só com uma raquete, você possa fazer numa cisão só perereolar, mas cada caso tem a sua indicação. Cíntia, a cicatriz da mastoplastia, ela é proporcional ao tamanho que a gente queira fazer a redução. Se você tem um volume mamário bom e quer aproveitar todo o volume da mama, você pode fazer uma cicatriz relativamente pequena. A cicatriz pode ser tipo raquete, que a gente chama tipo um pirulito, ela só seria ao redor da areola e no sentido longitudinal. Ao redor da areola você pode diminuir o tamanho da areola, que é normalmente com a amamentação, a areola sofre uma despigmentação, ficando mais escura e aumentando de tamanho. O mamilo também se hipertrofia, a gente diminui isso na cirurgia e faz a suspensão. Agora, se você quer fazer uma redução grande de pele, aí sim, aí você tem uma cicatriz grande. Às vezes tem algumas pacientes que tem uma dobra aqui no meio da mama, na região pré-external, que essa cicatriz, ela obrigatoriamente tem que emendar, fazendo de um lado a outro. E a pessoa cicatrizando com uma qualidade ruim, vai ter uma cicatriz de má qualidade. Tânia, normalmente a cirurgia de mama, ela faz cicatrizes não só na parte externa, mas também na parte interna, ou seja, a gente trabalha internamente fazendo uma armação da glândula, às vezes fixando essa glândula ao peitoral, para que, às vezes até a costelas, algumas técnicas faz essa fixação na costela, e isso determina, quando a gente aperta um ponto desse ou na glândula, na gordura, faz com que esse tecido ele fique mortificado e faça uma nodulação, tipo, vamos dizer assim, você vai fazer uma mamografia, uma ultrassonografia, uma tomografia, vai aparecer lá como se fosse um nódulo, mas isso às vezes é só, vamos dizer, uma esteatose necrótica, ou da gordura ou da parte, vamos dizer assim, glandular. Então, de uma maneira ou de outra, há uma certa interferência na cirurgia da mama, vamos dizer assim, na mamografia, nos exames que são elucidativos para o diagnóstico, vamos dizer assim, de uma tumoração na mama. Selma, as contraindicações da cirurgia da mama, elas seriam assim, de base só orgânica. A pessoa tem um problema, vamos dizer, cardiológico, ou tem um problema de coagulação, ou um problema de uma glicose muito alta, ou um exame de colesterol que não está dentro das taxas normais, a gente procura equilibrar essa paciente para que possa ser feita a cirurgia. Ou então uma paciente que tem uma predisposição muito grande a ter cicatrizes hipertróficas ou queloidianas, que também tem tratamento para isso. Mas de imediato eu não vejo nenhuma contraindicação
para que a gente possa fazer uma mastoplastia ou de redução ou uma mastopexia. Seria uma cirurgia, vamos dizer assim, livre e tranquila para qualquer uma paciente fazer. Talvez dentro da cirurgia plástica seja a cirurgia que requer um repouso maior. Janaína, eu diria que não só após, para manter, mas também antes de fazer a cirurgia. Porque quanto mais magra você operar uma paciente, obviamente você vai ter um resultado melhor, porque vai ter menos tecido, vamos dizer assim, dermo gorduroso, para que atrapalhe a sua modelagem desse novo abdômen. Então, é importante que você perca peso antes, para fazer num peso ideal, e que esse peso seja mantido. Porque se a paciente depois engorda, o que é que vai acontecer? A cicatriz, ela não tem elasticidade. Vai funcionar como se fosse um cinturão. Se você engorda 7, 8 quilos depois da cirurgia, você vai ficar com um verdadeiro cinturão no lugar da cicatriz, porque a gordura vai abaular em cima e abaixo da cicatriz.